Fala, meus queridos, Jam. Ótima terça pra todo mundo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Nublado em Sampa. Acho que o Vitão não vem hoje porque ele tá lá na Argentina. Vai ficar complicado os próximos dias dele participar. Vou pedir um favor pra vocês de retweetarem o Space, tá aqui em cima, como sempre. E pra não ficar aquele bate-bola só eu e o Madureira, pô, seria muito foda, muito legal se alguém conseguisse subir pra trocar ideia com a gente, fazer pergunta, participar, comentário e tudo mais. Daquele jeito que vocês sabem aí, super tranquilo, sem pressão nenhuma. Fechou? Então quem puder retweetar e quiser subir, fica à vontade de levantar a mão que eu puxo. Café número 169. Vamos falar de escrita, copywriting, especificamente no Web3. O que é isso? A Madureira tá há um bom tempo fazendo isso, vai conseguir falar bastante sobre a gente. Vamos dar um DM pra ele aí. Fala, Madu, como é que você tá, irmão? Bom dia aí, Rod. Tranquilo? Tudo certo por aqui? Bom demais. Cara, pra galera que não te conhece, fala um pouquinho mais sobre você, como que você entrou no Web3, né? E, e acho que é legal falar principalmente como que foi esse momento assim que você viu uma oportunidade, né? Tipo, pô, tô aqui no Web3 e existe essa oportunidade de eu trabalhar para empresas, influenciadores, enfim, na parte de copy, né, de escrita. Como que veio essa oportunidade na sua cabeça também? Seria maneiro. Boa. Eu tô na Web3, mais precisamente em cripto, que eu acho que a maioria entrou, né? Pensando em comprar Bitcoin, comprar outros tokens. Eu tô desde final de 2019, então vai fazer 4 anos já. Caraca, passa voando, faz um tempinho. Porém, eu demorei um pouco para começar a, digamos, trabalhar nessa área, né? Eu já era da área de marketing um pouco, em alguns projetos da faculdade, algumas extensões e alguns projetos mais internos. Gostava muito dessa área e tinha algumas formações na área, mas só fui juntar as coisas em 2022, que daí vai fazer um pouco mais de um ano que eu juntei a parte de Web3 e cripto junto com marketing e comecei a trabalhar mais focado em escrita e um pouco de gestão de projetos. Dando uma visão geral, é mais ou menos isso. Mas daí eu comecei com criação de conteúdo, né? Prestando serviço de criação de conteúdo, tanto fazendo para mim quanto para outras pessoas, e me especializando cada vez num conteúdo um pouco mais especializado em cripto e ao mesmo tempo como copywriter, né? Que daí a gente trabalhava gatilhos, trabalhava alguns pontos um pouco mais específicos do que apenas criar o conteúdo em si. Mas sempre trabalhei aí na área de marketing e mais parte estratégica até. E fui indo para social media e copy depois. Boa. Fala, Gus. Jean, meu querido. Vou precisar bastante da sua ajuda aqui hoje, que tô sem o Vitão. Você tem que ser o braço direito aí pra mandar a pergunta pro Madu. DM, bom dia! É nóis, Rod. Grande Madureira. De boa, Bom galera. dia. Bom dia, é nóis. Então já posso emendar na pergunta já, Rod? Manda bala, manda bala. Madureira, me fala um copy que eu vou sair daqui escrever agora e vou sair milionário com cripto. Eu tenho que sair rico. Essa criptomoeda vai bater 500x em uma semana. Cria a criptomoeda, mete o golpe. Não, brincadeira. Esse é o copy, Cara, esse é o copy que dá certo? esse é o copo que dá certo. Agora essa cripto e o resto vai dar certo. É a questão. Não, não, mas, cara, acho que, até falando um pouco, né, da forma que a gente tem que criar conteúdo, assim, hoje, dando um pouco de contextualização, eu trabalho numa corretora, Mercado Bitcoin, eu faço copy para eles, né, sou redator lá, e também crio para mim, né, no geral, assim, com o Jornal Cripto, que é meu portal de notícias, não sei se alguém aí conhece, o portal de notícias ainda é um pouco pequeno, mas já estamos desenvolvendo legal algumas coisas, e é um pouco voltado mais para a cultura Web3, né, que eu quero desenvolver o foco nisso, e a gente tem comunicações muito diferentes. Então, pensando em copy, até e dando contexto à sua pergunta, cara, tem duas formas de vender em cripto, na minha opinião. Assim, a primeira delas é para quem não é de cripto. Então, você tem que ter uma comunicação muito mais, tipo,
Não é bem FOMO, né, que não é uma cultura Web3, tá, uma comunicação um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo mostrando potencial mais em valorização, para quem não entende, que é o que está buscando, assim. E tem aquela comunicação um pouco mais Web3, que é para quem já está no mercado, que é algo de falar de fundamentos, né, da utilidade. Então, até dando um contexto nessa parte, como você pode brincar se quiser comunicar ou até quiser desenvolver algum projeto, tem dois públicos maiores em cripto, na minha opinião. O público que é Web3, que está aqui hoje no Space, por exemplo, eu acredito que seja o público Web3, o que está no dia a dia hoje, está no bear market lá, todo dia, no Twitter, no Discord, é o público Web3 que entende a cultura, que entende a comunicação até um pouco mais complexa, entende a utilidade das coisas real. E o público é menos Web3, que está buscando apenas, né, normalmente é esse público menos Web3, está buscando apenas valorização. Então, essas duas formas de comunicar, e até já falando de público, né, que antes de definir uma comunicação, a gente sempre define público, a gente pensa nesses dois tipos de público gerais, assim, na minha visão. Interessante, velho. Interessante. Eu não fazia ideia dessa separação. Top demais. Eu não sei se existe uma coisa fixa, é o jeito que eu trabalho, por exemplo, trabalho numa corretora, né, como o mercado Bitcoin, que é uma coisa normalmente um pouco mais, uma comunicação um pouco mais de valorização, que o pessoal busca, que o pessoal clica, e trabalhando também, né, criando conteúdo, estando aqui no Twitter, que é outro tipo de comunicação que a gente usa. É, que quer- Por mais que todo mundo quer uma valorizaçãozinha, né, claro. Querendo ou não, que nem você acaba trabalhando a galera que tá entrando, né, no mundo e a galera que já tá, já, né? Esses dois mercados, né? Perfeito, perfeito. Interessante. E até, né, acho que uma coisa até interessante falar, já falando de copy também, eu acho que quando você entra em marketing já tem um mercado cíclico de momentos, assim, no geral, por mais que não seja nem perto do que é cripto, que a gente tem hypes momentâneos, a gente sim, né, em vários mercados. Porém, cripto é uma coisa caótica, cara, é tipo, o interesse cai absurdamente em cripto, como vocês sabem, e marketing para cripto, para Web3 é a mesma coisa, é bem mais punk, assim, trabalhar com isso, porque tem um momento de mercado que você faz uma cópia horrível e lixo, mas por conta do assunto lá em hype, você, tipo, voou com a cópia, às vezes faz uma coisa incrível, assim, e, tipo, não tem resultado, porque, pô, ninguém quer saber disso agora, ninguém quer comprar isso agora, mesmo com a cópia boa. Claro, a cópia ajuda, mas, assim, o mercado faz total diferença no resultado, é muito louco. E não só para a copy, né? Você vai lançar um produto na área de cripto, vai desenvolver um projeto, uma empresa, você vai ter bem mais resultado no bull market, com mais facilidade do que no bear, né? Isso é bem comum. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu tenho duas, na Bom, verdade, só que na verdade eu vou começar com uma que não é tão voltado para copy, mas é mais para redes sociais, porque você também produz seu próprio conteúdo, né? E eu queria mais um feeling mesmo, assim, né? Das redes que você testou, Instagram, Twitter, não sei se você chegou a fazer YouTube, acho que não, mas blog também, artigo, LinkedIn, teve alguma coisa que funcionou mais para você? Não necessariamente de crescer, de ganhar 10 mil seguidores, mas que te ajudou a, não sei, conhecer pessoas, que gerou negócios, que gerou às vezes um job. Qual foi a rede, assim? uhum. Às vezes Discord também, não sei, qual que foi? Que você, no feeling, achou que teve melhor resultado pra ti? Tá, boa. Eu gosto de falar, responder essa pergunta, e eu vou até estender um pouco esse assunto, porque eu acho que o grande ponto que fez eu começar a trabalhar com marketing Web3, conseguir muitas oportunidades, foi começar a criar conteúdo. Foi o pontapé inicial, assim. Foi absurdo o com isso foi diferencial para criar conteúdo, para crescer, né? Não como só criador de conteúdo, mas como empreendedor que eu sou, prestador de serviço. Voltando até um pouco na questão de qual rede eu prefiro antes de falar como eu comecei a criar e crescer nisso, a rede que eu gosto muito hoje para, por exemplo, acho que cada rede tem seu significado, né? Esse é o motivo. Por exemplo, eu uso muito o LinkedIn hoje para captar clientes. E é uma coisa absurdamente boa, fácil, e pro pessoal da Web3 é muito fácil alcançar, sabe? Ter contato. Então, o LinkedIn é uma das redes que eu mais gosto nesse ponto de vista. Porém, a gente tem cada rede tendo um significado maior. O Instagram eu vejo como algo muito bom para você começar a criar um público lá constante, que vai estar sempre lá com você, né? Já o YouTube, eu acho que é um pouco disso também, porém você não vai ter tanto contato com eles fora do vídeo, diferente do Instagram, que é algo um pouco mais pessoal, digamos assim. Você consegue ter um contato muito próximo deles.
Enquanto o TikTok você consegue alcançar um número muito maior de pessoas com muita facilidade, então para escala o TikTok é ótimo. Se você quer trabalhar captação mais simples, LinkedIn perfeito, igual eu falei. O Twitter é ótimo para a comunidade Web3, assim como o Discord, e os dois são uma maneira muito fácil de chegar em qualquer, às vezes, influenciador ou pessoa que teoricamente seria um pouco mais difícil de alcançar em outras redes. Então, eu vejo que cada um tem seu significado. Depende do que você está buscando. Se você só está querendo captar, LinkedIn vai direto. Se você quer começar a ser um criador de conteúdo, YouTube é ótimo para você poder começar a criar, porque o pessoal de cripto pesquisa muita coisa no YouTube. Então, é um caminho ótimo. Por mais que eu não tenha postado vídeos ainda, eu trabalho com redação também para YouTube, para alguns clientes. São um pouco menos de Web3, mas são de cripto mesmo, de análise técnica. E tem o blog, que é uma coisa que eu tenho feito toda semana agora, pessoal, né, além do Jornal Cripto, que eu escrevo mais notícia, por conta que o blog, assim como eu enxergo o YouTube, é um conteúdo de muito valor, né? Você consegue escrever conteúdos densos e longos, que é uma coisa que eu gosto, com muito valor agregado, e depois você pode dispersar esses conteúdos em outras redes sociais, como Twitter, Instagram, TikTok, fazer esse conteúdo mais denso virar outras coisas, até mesmo YouTube. Então, estende um pouco esse ponto, que eu acho muito interessante, cada forma que cada rede tem de ser trabalhado. E em relação a oportunidades, cara, eu comecei em 2022, isso, faz pouco mais de um ano, a criar conteúdo no Instagram, muito sem imaginar o que ia acontecer, sabe? Eu estava trabalhando em outra coisa, não estava trabalhando em cripto, por mais que eu tivesse muito foco em investimento, já estava bastante firme em DeFi, eu ainda não estava trabalhando, né, no dia a dia com isso. Porém, quando eu comecei a criar conteúdo, passou 2 meses, eu tinha interagido muito com as pessoas no Instagram, eu tava curtindo, seguindo muita gente, e acabou que eu comecei a ficar mais ainda no Discord, que eu participava muito pouco, e, tipo, em 2 meses postando conteúdo, eu comecei em evento. Cara, minha vida mudou, assim, completamente, de estar em Discord e nos eventos, porque muitas oportunidades surgiram, todos os clientes, acho que 80% dos clientes que eu tive, assim, ou vieram, acho que 100% quase vieram do LinkedIn ou de eventos, sabe? Tipo, é muito louco. Claro que já tinha um contato além disso, né? Ou no evento eu peguei o contato, fui fazer contato no Instagram com eles com o tempo, ou no Discord. Mas assim, tanto o criar conteúdo e tanto estar no Discord e participar de eventos é uma coisa que para quem está buscando oportunidades, tanto de empreendedor prestando serviço como de trabalho, é sem dúvida uma forma absurda na minha visão, assim. É muito bom. Fiquei curioso. E estende bastante. Pô, foi ótimo, pô, assim que é bom. Eu fiquei só curioso ali antes de passar pro, acho que o Gus abriu o mic e depois a Raiz. Você falou do LinkedIn que te ajudou bastante a negócio, principalmente. Fiquei curioso como que você faz. Você tem algum templatezinho de escrita? Porque a gente sabe, né? Mandar mensagem do nada acaba Tá, não funcionando, então tem algumas técnicas de você chegar de uma maneira melhor. Tem alguma coisa que você usa, tal, uma coisa que você sentiu que funciona melhor para que a gente chama de quase cold call, né? O cara nem te conhece, às vezes sim. você chega nele se apresentando e oferecendo alguma coisa. Então, esse é um ponto bem interessante. Foram poucas vezes que eu cheguei oferecendo. Eu tenho duas empresas, né? Eu tenho o Jornal Cripto, tem uma que era focada em escrita e copyright, mas eu estou abrindo e fazendo um rebrand dela para focar em social media e criação de conteúdo um pouco mais aberto, né, do que apenas copy. Mas daí foram poucos momentos que eu usei, por exemplo, uma cold call um pouco mais direta, onde eu ofereci um serviço. Daí, no caso, era quando eu estava oferecendo serviço para a Cop Finance, que era a minha empresa. Mas hoje, por exemplo, eu faço uma régua de comunicação, que são 2, 3 ou 4 mensagens. Normalmente eu deixo 2 ou 3 só. Eu filtro pessoas, então eu pego pessoas que ou usaram a hashtag Web3, ou cripto, ou NFT, ou então tem isso no nome, na descrição, eu trabalho nessa área. Eu só pego essas pessoas e começo a fazer conexões com elas a partir das ferramentas que o LinkedIn tem, algumas ferramentas como o LinkedIn Helper, o LinkedIn Pro que você paga, né? Então eu uso algumas delas para fazer essa comunicação e eu não ofereço um serviço, estou me apresentando nesse caso. Então eu me apresento, falo que trabalho com copy e marketing, presto serviço caso alguém tenha interesse, mas eu falo isso bem despretensiosamente, realmente foco em mais gerar valor, que eu acho que a Web3 está muito voltada a isso, né? Então minhas mensagens são normalmente falar, pô, estou estendendo minha rede de conexões, trabalho com copy, redação,
achei que legal que você trabalha numa área próxima, se quiser, bora bater um papo. E é isso, sabe? Tipo, e a pessoa aceita conexão quase sempre, tipo, dá um feedback legal, assim. E quando ela estende a conversa, eu realmente chego a fazer uma comunicação extra. Às vezes marco uma call, e, cara, o quanto de call que eu faço, que, tipo, eu nem sei o que vai rolar, não faço ideia. E sai, tipo, às vezes não sai job, mas sai bate-papo muito legal de aprendizado, é, tipo, bem legal mesmo. Então, eu consigo fazer de 20 a 35 conexões por dia que eu faço. Deixo lá, né, pedindo as conexões por dia. E isso vai acarretando em muita gente nova para a rede e muita gente vai acompanhar meu conteúdo no LinkedIn, que às vezes vai gostar de alguma coisa que eu posto e depois vai entrar em contato também. Então, é uma estratégia um pouco menos semelhante a cold call, né, tradicional que a gente vê, e algo muito mais próximo à geração de valor em conjunto, né, que assim também como essas pessoas geram valor para mim, eu posso gerar valor para elas e vice-versa. Tem alguma coisa em... Foi mal, Gus, sabe? Só pra complementar rapidez aqui. Tem alguma coisa lá de fora que você já conseguiu? Maneiro? A gente sabe que dólar é bem mais interessante, né? Então, teve um... Cara, eu não pego muita conexão lá de fora no LinkedIn em si. Eu já tive contato com o Brasil lá de fora, já trabalhei até em mais projetos que são tudo comunicação em inglês, né? Porém, são BR. Porém, eu tive poucas oportunidades de trabalhar com o Brasil lá de fora. Não busquei muito também, mas tenho interesse em buscar, provavelmente com essa empresa, com o rebrand da empresa que eu estou fazendo agora, alguns dos nossos principais clientes já focar em pegar o mercado americano de preferência, porque o europeu daria muito dor de cabeça por conta do horário, assim, que os poucos oportunidades que eu tive quando foi na Europa foi, tipo, caótico, assim, questão de horário com reunião, sabe? Então, realmente, os Estados Unidos é mais interessante, se for levar em conta esse ponto, né? Agora sim, desculpa aí, Gus. Vai lá, manda a sua pergunta. Não, só ia deixar a Raíssa falar primeiro, aí depois eu venho com a minha na sequência. Bom dia, Fechou. Rai. E aí, Raíssa, Jam. Bom dia. Bom dia, Gus, bom dia, Rod, turma, Madureira. Bom, eu queria pontuar, né, a pergunta que o Rod fez do LinkedIn, era a que eu ia fazer, e aí já vou dar um breve comentário. Eu sou conexão do Madureira lá no LinkedIn. Ele fez essa estratégia comigo, funcionou. E funcionou no sentido de um dia o Rod colocou aqui que queria uma copy, né, para Web3. Foi naquele mesmo dia que aí eu me conectei fiz conexão lá com Madureira no LinkedIn e pensei, nossa, poderia indicar pro Rod. Mas não conheço muito bem ainda e deixei, né? Aí hoje eu vi que era a mesma pessoa que estava aqui no LinkedIn, no Twitter e no LinkedIn. Então a minha pergunta é se eu tenho percebido a plataforma do LinkedIn como um grande portal de conexões interessantes para a Web3. E, ao mesmo tempo, eu não sei como dar esse passo na criação de conteúdo, porque cada plataforma é uma coisa, né? Eu me surpreendi, o mundo se abriu quando eu entrei no Twitter. Muitas coisas aconteceram, né? Quando eu migrei um pouco do Instagram para o Twitter e depois o Discord, como você falou, e eventos presenciais. Só que eu tenho percebido grandes nomes assim no mercado Web3, de comunidades, abrindo o LinkedIn. Então, não sei se você queria deixar uma dica de como a gente se comunicar lá, porque a comunicação lá é muito mais formal, talvez. Pô, perfeito. Coincidência esse momento, muito legal. E que bom que a estratégia está chegando às pessoas certas, que é bem vocês que estão aparecendo aqui, que eu também quero fazer conexões por lá e desenvolver uma comunicação por lá também. Mas em relação a que tipo de comunicação no LinkedIn, a gente estava falando com a minha namorada até quanto a isso, porque ela queria começar a atualizar o perfil dela. E ela estava muito preocupada, né? Preocupada porque ela trabalha com arte, pintura e também com design. E ela estava achando que não podia fazer um negócio tipo, um pouco mais da carinha dela, sabe? Tipo, com a arte em si, como artista. E eu mostrei que não é isso, eu mostrei que pô, cada área tem seu ponto de comunicação, tem seu jeito de falar. Você não precisa colocar uma coisa engessada no LinkedIn, ainda mais que a gente sabe que hoje a humanização nas redes sociais está muito forte, então você pode chegar com o seu jeito, com a sua forma de comunicação ou com o seu estilo por lá. Claro, eu acho que depende totalmente de área, de
e do público que você quer alcançar. Por exemplo, eu só estou focando no público mais Web3, tá, beleza, eu falar de forma mais informal, falar mais gíria, fazer uma brincadeira, tranquilo. Só que se eu quiser chegar em empreendedores mais engessados, ou empresas maiores, que tem pessoas um pouco mais velhas, normalmente engessadas, né? Velhos que eu falo assim, em relação a não aceitar tanto, ou ter alguns padrões que não acho tão legais, pode ser que influencie. Mas eu acho que personalidade é muito importante e forte, assim. Então, se você tem uma personalidade marcante, mesmo que seja um pouco mais informal, não importa, contando que você cria o conteúdo em si, sabe? Que eu acho que vai gerar resultado independente da sua forma de comunicar. Então, acho que realmente não tem muito esse engessamento, né? Não tem esse negócio tão sério mais. Ou se tem, é bem pouco, só não se preocupar com isso, principalmente na área de cripto Web3. Porém, o LinkedIn, eu acho que para poder começar a criar conteúdo, igual você falou também, se quiser, não sabe como dar o pontapé inicial, cara, eu acho que o Roger até pode falar disso, porque o que ele posta no Instagram, ele faz uma coisa muito parecida no LinkedIn, pelo que eu vejo, né? Ele posta carrosséis lá, num estilo um pouco mais simplório, mas muito legal também, e eu acho que funciona super. Ele também cria conteúdo por lá. E eu acho que até essa onipresença digital, igual você falou que aparecer por lá, é muito legal. Então, se você cria um conteúdo, que é o que eu faço até para blog um pouco mais denso, pega isso, aproveita, posta um artigo no LinkedIn desse blog post, pega esses posts, blog post, corta em pedaços menores, faz um post no LinkedIn, faz um post pro Instagram um pouco menor também, faz tweets. Aproveite esse conteúdo que você já escreveu de valor e, sabe, transforme em algo em outras redes, porque com certeza vai chegar no ouvido de alguém. E às vezes não precisa impactar 10 mil, 50 mil pessoas para ter resultado, assim, tipo, ainda mais na Web3. Se você às vezes quer buscar algumas oportunidades de serviço ou de job, assim, cara, às vezes ela precisa criar um pouco de conteúdo por alguns poucos meses, contando sem uma coisa humanizada, com uma interação pessoal humanizada também, né? Por mais que eu faça essa conexão inicial de forma mais automática, quem se interessa, eu vou lá, converso, bato papo um a um, sabe? Então, se você tiver isso, vai aparecer oportunidades, vai aparecer serviços. Eu estou até fazendo um post essa semana sobre comunidade, e eu falo um pouco disso, que por mais que a gente use tecnologia da nossa forma para poder escalar as coisas, a humanização é muito importante. Então, utilizar a humanização também é muito importante em vez de usar só IA, e que isso vai trazer as pessoas de verdade próximo a você. No LinkedIn, só para dar uns 2 cents aqui, eu tô tentando até botar um pouco mais de atenção no LinkedIn, porque eu já percebi também a importância, né? Só que no dia a dia eu não consigo olhar tanto assim quanto eu gostaria. Mas no pouco que eu testei lá, pra mim ficou claro assim que o que mais funcionou foram histórias minhas, né? Alguma coisa de 3 anos atrás. Tô com o nariz um pouco ruim, tá, guys? Por isso que eu acho que a voz tá meio estranha aqui. Peraí. Então, alguns posts de alguns anos atrás, alguma história mais de superação, alguma coisa nesse sentido. Natural, porque ali todo mundo é empreendedor ou CLT, né? Então o cara tá na plataforma justamente para buscar esse tipo de conexão, conteúdo. Então, toda vez que eu postei alguma coisa, uma história minha, um pedaço de história minha, funcionou muito bem. Tipo, resultado muito acima da média. Pro LinkedIn, pra vocês terem ideia, assim, se você pega, cara, 40 likes, é bizarro. É como se fosse... É muito mais difícil que o Instagram você pegar... É como se você pegasse, sei lá, 500 likes no Instagram. No Twitter, como se você pegasse 100 likes no Twitter. Cada uma tem a sua média, vamos dizer assim. LinkedIn é mais difícil. Então, se você tem 40, 50 likes ali, realmente... This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Dá pra dizer que deu uma viralizadinha, assim. Chega a ter 4, 5 mil impressões. Ou seja, alcançou 4, 5 mil pessoas diferentes. O que é muito bom. Então, todos que eu fiz voltado para isso funcionaram muito bem. Só que o problema disso é que você não faz sentido você ficar compartilhando sua história toda hora, né? Então é um conteúdo muito pontual. Um conteúdo que, de forma muito forçada, você vai fazer uma vez por mês, mais ou menos. Contar um pedaço, contar ângulos diferentes da sua história, superações diferentes, momentos diferentes. Então é algo que tem que ser usado bem pontualmente. Não dá pra... Senão acaba ficando um pouco forçado. Mas assim, de cara, no meu caso, foi muito óbvio que isso aí foi muito acima da média. Contar momentos da história sempre funcionou muito bem no LinkedIn. Fala aí, mano. Boa.
Cara, até pensando, né? Eu voltei muito no ponto um pouco mais pessoal da coisa, mas eu acho que, pensando até nesse ponto do que mais viraliza, em vez de como começar a criar conteúdo, né? E tipo de comunicação, realmente, quando você pensa no que tem mais potencial de viralizar, ou no que a gente vai ver que vai ter mais resultado, acho que são três principais, assim. É você contar sua história, como o Rodrigo falou, é você falar sobre empreendimento mesmo, sabe? Seu negócio, contar seu negócio de forma um pouco mais pessoal, como se fosse um desabafo. Isso é muito forte também. Ou trazer dicas muito bem condensadas. Que daí eu vejo que pega alcances absurdos, às vezes, um desses três. Então eu postei também uma vez uma foto com o Bruno Perini falando um pouco da minha história, mesma coisa que o Rod, falando um pouco da minha história. Cara, foi absurdo o resultado, assim, porque tinha a foto do Bruno Perini e o pessoal parou pra ver. Então, chamar a atenção, querendo ou não, das pessoas, você consegue com esses pontos. E depois, claro, o post também foi bem porque, além de postar foto com o Bruno Perini, eu tive um contexto histórico legal no post. Mas pensando na Web3, se a gente vai falar de Web3 e conteúdos mais dessa área, realmente, dificilmente vai pegar, sei lá, 500 curtidas, 1000 curtidas. Porém, se a gente coloca lá 10 dicas para uma copy de sucesso, que dê algo um pouco mais amplo, né, que não é voltado para Web3, cara, já vi post assim, pegar tipo 10 mil curtidas, 20 mil curtidas. É bizarro, assim, tipo, quando você pega coisas mais amplas, se cair na rede às vezes, né, e o pessoal começa a compartilhar, vai muito longe mesmo. Que é o que até parece para mim às vezes, de dica, isso de um resuminho muito bem organizado. Né? Na real, assim, cara, é muito parecido com outras redes, né? Tem o seu público diferente, Sim. que nem eu comentei, o cara ali que tá com a cabeça mais voltada para empreendedorismo ou CLT, oportunidades, mas no geral, cara, o algoritmo é de atenção. Teve um caso, por exemplo, recente, ele já veio aqui no nosso Space, o Better Call Victor, falar sobre algum assunto que eu não vou lembrar agora. Deve ter uns um mês e pouco, 2 meses. Mas vocês devem conhecer o Better Call Victor. Ele postou um meme lá, literalmente um meme, que puta, não vou saber explicar agora, mas, cara, uma foto lá com um meme daquele cavalo de Troia animado, enfim, onde zoando lá sobre descentralização, que na verdade os protocolos não são descentralizados, são ultra descentralizados. Enfim, algo contraditório em relação ao que a galera imagina de Web3, de blockchain, e em formato de meme, ou seja, uma foto. Cara, apareceu pra mim na época que ele postou, e depois apareceu de novo, sei lá, 2 semanas depois. Porque a plataforma gostou tanto que, cara, ela foi revivendo e mostrando pras pessoas. E qual a última vez que eu vi, tava com 3 mil likes. E a quantidade de seguidores dele cresceu absurdamente no LinkedIn por causa de um post. Então, cara, é um pouco aleatório. Tem essa aleatoriedade. Com certeza ele postou, tipo, pô, achei engraçado, vou postar. Do nada o negócio pegou 3 mil likes, gerou pra ele ali milhares de seguidores voltados para Web3 e o que pode gerar de negócios a partir disso também é absurdo. Então, é aquela questão, você ser criador de conteúdo não é ser a pessoa mais criativa do mundo ou ter que ser 100% original o tempo todo. Concordo pra caralho com o que o Madureira falou de humanização, de você não ficar usando AI como uma bengala, né, para você, se você não tiver AI, você não vai andar, ou seja, se você não tiver AI, você não vai produzir conteúdo, então isso pra mim tá completamente errado. AI é um suporte ali para uma estrutura, para iniciar, te ajudar a ter algumas ideias. Mas também o conteúdo 100% original, muitas vezes você não vai conseguir fazer. Você vai sentar e simplesmente não vai vir, não vai aparecer ideia, né? Você vai ter o bloqueio criativo mesmo, é normal. Puta, não sei exatamente o que eu vou escrever hoje, tô sem ideia. E aí entra a questão de você ter um leque de opções voltadas para assuntos momento, às vezes assuntos compartilháveis que todo mundo se identifica, que nem o Adriano falou, Bruno Perini, todo mundo vê a foto do Bruno Perini e entende o que é. Isso pode ajudar a ter um fator de alcance absurdo. Às vezes transformar um raciocínio num meme, né? Ou você quer explicar algo, ao invés de escrever um texto, coloca num meme que exemplifica aquilo que você diz. Também pode ter um potencial muito maior de alcance. Mais ou menos por aí. Pelo menos no que eu venho testando também, né? Todas as plataformas. Passar pro Gus, que tá com a mão levantada. Quer comentar alguma coisa antes, Madure, disso aí? Eu ia falar exatamente, a gente chama esse marketing viral, até que você comentou, de buzz marketing, né? Literalmente buzz, B-U-Z-Z, tipo como se fosse uma coisa de uma abelha
que vai indo para colmeia e passando, assim. E esse marketing viral, cara, é muito forte e juntando com a parte de IA, dificilmente a gente vai conseguir criar isso com IA, tá? Eu uso o ChatGPT desde... É um exemplo, pelo menos hoje, né, o que a gente tem de IA. Eu uso o ChatGPT desde que lançou, uso muito no meu dia a dia como ferramenta, mas ela não passa de uma ferramenta que vai, por exemplo, me ajudar a corrigir meu texto para ver se não tem erro gramatical, vai me ajudar a escalar e ter uma onipresença digital com o conteúdo de valor que eu crio. Então, eu escrevo para o blog post, eu peço para ela desenvolver depois só com coisas que eu escrevi e com minha forma de comunicação mesmo, a estrutura para o Instagram, a estrutura para o Twitter, a estrutura para o LinkedIn, e depois eu só vou dar umas correçõezinhas. Então ela me faz ganhar tempo, mas realmente vem de mim o conteúdo, sabe? Não tem como... Claro, tem como criar muito conteúdo com IA, eu já fiz bastante, mas conteúdo de valor é muito difícil criar com inteligência artificial, que vai realmente fazer a diferença e vai ser algo que não seja cópia de alguma coisa, sabe? Então é muito importante também entender isso. A IA hoje me permite fazer, sei lá, o triplo do que eu fazia antes, sabe, em relação a tempo. Porém, ao mesmo tempo, com muito cuidado para poder só ser uma ferramenta que vai me escalar em tempo do que vai fazer meus conteúdos sozinho, 100%, assim. Mas é isso, o Gus pode falar aí. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes, é um ponto interessante que, né, eu não sei se o Vitinho ainda tá postando lá direto no LinkedIn, mas eu sei que ele, na época que ele tava numa consciência lá, por lá, postando bastante, nessa época eu fazia um board na Bankless, né, o número de pessoas que começou a ir para Bankless, né, pelo menos por curiosidade de saber o que é uma DAO na prática e tal, aumentou bastante. Sempre tinha umas 2 ou 3 pessoas essa semana lá com vontade de aprender e saber o que era. Achei bastante interessante isso. Madureira, cheguei na Web3, tô em transição de carreira. Quais são os primeiros passos aí que você acha que as pessoas devem seguir para começar a trabalhar como copy? Né, procurar bater na parte das empresas, comunidades, o que você acha? Quais são os primeiros passos aí? Acho que até como gancho no que eu falei antes, eventos e comunidades, né? Então, não necessariamente Discord, mas comunidades em si, no geral, grupos específicos de Web3 são as 2 melhores portas. Se for realmente entrar em copy, cara, é muito importante entender de copy, é muito importante fazer alguns cursos na área de copy. Eu acho que tem muitos outros caminhos. O que eu vejo hoje, o melhor caminho, que é o que eu consigo encaixar, é buscar pelo caminho do que você faz fora de cripto, para começar a fazer em cripto, se você quiser especializar nisso, né? Então, se você é programador, comece a estudar a área de Solidity e outras linguagens de blockchain. Se você trabalha com growth, tem uma estratégia de growth hacking para Web3. Você trabalha como, sei lá, até outra área financeira, bem tranquilo também, para a área de tokens ou outra área financeira voltada a cripto, contabilidade empresa Web3, entender como funciona, ou até tokenomics também, eu não sei qual ponto específico de contabilidade pode ser usado, mas dando exemplo assim, cara, hoje em dia tem cada vez menos diferenças e menos distância entre Web2 e Web3, e a gente consegue muitas vezes pegar jobs em empresas voltadas para Web3, e se você entende sobre Web3 e tem um trabalho, já uma área de trabalho que você é especializado, tem formação, você consegue juntar as 2 coisas, eu acho que em 80% dos casos, assim, acho que tem casos específicos que não. Mas, então, se você quiser começar a entrar nisso, entenda da Web3, né? Entenda a questão de como funciona cada ponto, de comunidade, de tokenomics, dependendo da área que você for, e começa a buscar em comunidades, em eventos, oportunidades, né, na sua área. Eu acho que é juntar o ideal, assim, ao meio de cripto, vai ser com a formação que você já tem junto com essa área. Boa. Rod? Gente, fazer uma pergunta, aproveitar então. Vocês estão falando ou deu pause para mim? Não, pode ir lá, Não, Rai. Eu pode tava falar. vendo Twitter aqui, me perdi É. nas abas. Não, Vai lá. eu achei muito legal aí todo o complemento e a pergunta do Gus me fez ter uma pergunta a mais sobre isso, né? Na Web3, por exemplo, os artistas, como que uma profissão de copy pode ser contribuição
para os artistas que estão entrando, para criar certos conteúdos, às vezes em plataformas já Web3, né, que eu percebo que tem pessoas já entrando em protocolos Web3 de rede social. Como que a gente poderia ver esse lado da copy junto com os artistas e novas plataformas? Legal. Eu acho que hoje, principalmente com a gente vê em NFT, né, é muito fácil criar uma NFT, teoricamente, né? Você pode não pensar lá e só jogar uma imagem, claro, por contrato é um pouco mais complexo e um meio bem melhor, só que tem facilidades para criar NFT. Enfim, é muito fácil criar um NFT e muito mais difícil vender. E quando a gente pensa em copy, a gente está pensando em grande parte das vezes venda. Tá? Então, se a gente tem uma copy boa, a gente tem mais facilidade em vender, a gente tem mais facilidade em chegar nas pessoas e conseguir explicar para as pessoas e mostrar a arte, né? Que eu acho que muitas vezes a gente tem uma arte muito legal, uma coisa, um projeto muito legal, mas a gente tem dificuldade de chegar nas pessoas. Então, querendo ou não, copy e uma estratégia mais de marketing também, que eu também trabalho nessa área, vai ajudar muito a pessoa a chegar em outras pessoas para poder vender sua NFT. Acontece muito ainda tem um pouco disso, principalmente no LinkedIn eu fiz algumas causas, tipo, gente que ainda não entende NFT, comprando um pack de arte generativa e querendo achar que vai vender as 10 mil artes generativas, sabe? Tem muito disso, de quem não é na área. E chega muito no ouvido isso porque, você faz a copy, putz, vamos vender isso aqui, eu te dou uma porcentagem, sabe? Um negócio assim. E, cara, eu explico pra pessoa, não é bem assim também. A gente tem que. A copy só vai, a menos que seja um golpe, né? A copy só vai funcionar se eu conseguir mostrar o valor daquela coisa, seja de forma artística, seja de forma utilitária. Então, claro, depende ainda um pouco da utilidade ou da arte da coisa, mas a copy consegue facilitar chegar nas pessoas para a pessoa tomar a decisão, né? E, claro, também mostrar de forma mais persuasiva os pontos positivos e convencer a pessoa a comprar e ver que ela precisa daquilo. Então, assim como no mercado Web 2, no mercado Web 3 a copy vai servir da mesma forma. Vai fazer que chegue nas pessoas e convença as pessoas, se ela precisar, de comprar aquela coisa. Ou consumir, né? Não necessariamente comprar. Porque eu acho que a escrita também é uma forma de arte, né? E Uhum. então criar um acolhimento através da escrita, né? A partir do momento, junto com o artista, acho que é um pulo bem legal, né? Para quem está começando a criar suas coleções, seu storytelling nas redes, né? Ter um colaborador assim, né? Uma parceria de arte Sim. escrita também acho que é viável. Bastante, bastante. Eu até tenho um post que eu falo especificamente de storytelling na Web3, assim, e a força que isso tem. E Rod, depois, até, não sei se fala, ou se quiser entrar no meu perfil, acho que o site tá na bio. Tem meu blog lá, com muito conteúdo. É bem denso os conteúdos, tem, tipo, às vezes 2.000, 3.000 palavras, mas são conteúdos que eu me esforcei para escrever para, ao máximo, tentar bater nesses pontos, né? Então, acho que o primeiro até que eu postei, falei de storytelling, e explicar um pouco, né, como o storytelling tem importância na Web3, principalmente em projetos NFT e cripto, assim, porque hoje os projetos NFTs precisam de um storytelling muito forte para poder convencer, entre aspas, as pessoas de comprar e estar querendo participar daquele universo. Então, realmente, storytelling tem um poder absurdo nessa área, assim. Ô, Madureira, eu quero tacar fogo, hein, velho? Quero tacar fogo nessa discussão, hein? Ó, é o seguinte. Depois que veio o chat GPT, no meu caso eu não manjo nada de copy, né? Aí veio o chat GPT e começou a salvar minha vida nessa parada aí. Tipo, eu concordo com o Rod que tipo não pode ser o seu principal ponto para quem já é da área, né? Mas eu que não sou da área, velho, eu coloco ali, atue como copywriter e melhora esse texto aqui, tá aquele pau, Marcos. E aí eu fico imaginando, você acha que essa área de copywriting é uma área que já nasceu um pouco tempo, e que já vai morrer? Você acha que essa é uma tendência aí ou não? Cara, talvez sim. Talvez não necessariamente o copywriter morrer, mas talvez a função que ele leva, né? Então, igual eu falei, hoje eu já trabalho como gestão de projetos, eu sou Scrum Master, não sou Scrum Master por formação, mas eu trabalho como Scrum Master há um tempo já,
Então eu entendo um pouco mais de, não sei se manja de metodologias, metodologia ágil e tudo mais, mas entendo um pouco mais da gestão de projetos, estratégia de projeto, e isso ajuda muito, porque eu realmente acho que pode ser que isso aconteça de, assim como o copy, né, diversas outras áreas terem problemas, dificuldades com a inteligência artificial. Isso é um ponto até que eu também falo em post, ainda mais com a evolução, né? O ChatGPT 3 tinha aí 30% de QI, 30 pontos de QI, o GPT-4 tem 150 de QI, isso é o que quase o QI do Einstein, o Einstein tem 155, tinha 155, e o GPT-5 que em breve deve ser lançado, se bobear até esse ano ainda, deve ter no mínimo aí o dobro de QI, ou que tenha 200 de QI, nenhum ser humano tem 200 de QI, sabe? Então, cara, com certeza a gente vai chegar num ponto aí que tá muito próximo, até na minha opinião, que coisas bizarras vão começar a acontecer e o mundo vai mudar muito. Entretanto, enquanto a gente pensar, até pensando mais em copy, né? Enquanto eu, como copy, consigo fazer um trabalho um pouco mais estratégico, analisando vários pontos por conta de experiência, o GPT vai fazer algo um pouco mais padrão, sabe? Então, cara, se você tem um projeto e não tem como pagar um copywriter, com certeza vale a pena usar o GPT. É maravilhoso, é uma ferramenta incrível, eu uso muito no meu dia a dia, mas se você quer algo um pouco mais, não digamos de qualidade, mas mais desenvolvido, que vai ter aquele ponto humano, assim, com certeza vai fazer total diferença ter algum copy para ajudar. Eu falo isso porque eu criei muito conteúdo usando GPT, tipo, às vezes o conteúdo ficava, tipo, só criava conteúdo rápido, sabe? E eu achava que tava bom, e depois analisando eu via que, tipo, não ia pra frente se eu continuasse assim, sabe? Só nisso. Eu teria que humanizar o negócio, teria que entender a estratégia e usar de forma um pouco melhor. Porque realmente faz a diferença ter alguém que entenda o negócio. Mas assim como faz diferença ter alguém que entenda de social media em vez de só usar o GPT para outros fatores. Né? Assim como faz diferença ter alguém que entenda de growth ou de análise de dados, análise em rede social, do que usar o GPT fazer essa análise de dados. Então, o GPT é uma ferramenta maravilhosa para quem principalmente não consegue pagar uma equipe. Eu, como empreendedor, falo isso porque eu já empreendi, criei várias empresas e gestão de projetos e sempre usava o GPT esse ano para poder montar isso, porém tinha que ter pontos para poder melhorar sempre. E quando eu pude trabalhar com Growth Hack, eu vi que, tipo, cara, é totalmente diferente, assim, o qual a pessoa consegue agregar. Então, estende um pouco, né? Mas entrando nesse ponto de IA, cara, eu acho que teremos um grande problema em todas as áreas. Eu acho que a IA ajuda muito, é uma ferramenta incrível, e com a evolução dela a gente vai ter mudanças absurdas em todas as áreas, não só em copy. Mas hoje tem esse diferenciazinho ainda de o copy humano consegue ser um pouco melhor, e a coisa humanizada cada vez mais, eu acho, vai ter mais importância do que a quantidade, né, ou a velocidade das coisas. Então, só apertando mais um pouquinho nesse assunto, tipo, o que seria essa estratégia que você comenta? Porque, por exemplo, quando eu vejo lá o texto lá no chat GPT que me traz, eu olho assim, eu falo, nossa, ficou bom, tem umas adaptações aqui que dá para fazer. Eu mesmo consigo adaptar e dar esse toque mais de humano e ir para frente. Mas, tipo, bem provavelmente que eu não tenho essa estratégia que você comentou aí. O que seria essa estratégia? Cara, até primeiro voltando ao meu trabalho, a gente falar de estratégia de copy, que eu acho que é o que você quis dizer. Meu trabalho, eu trabalho não só como copy, mas como estrategista. Então, a gente vai prestar serviço de um projeto, ou então você quer montar uma arte NFT, eu não vou só lá fazer a copy, eu consigo te ajudar a desenhar toda a gestão do projeto, todo o caminho mais macro do que vai ser interessante fazer, pegar estratégias que o GPT, por exemplo, ainda por estar um pouco mais desatualizado, não entende como outros projetos NFTs fizeram para dar certo, e a gente tenta montar isso, né? Então, não só a estratégia de copy que eu falo de estratégia mesmo de marketing, assim. Então, vamos trabalhar dessa forma na comunidade, fazer isso nesse período, o lançamento vai ser aqui, de acordo com esse público, essa quantidade, esse preço tá legal. Então, vários pontinhos, né? Vamos trabalhar essas redes aqui, com essa comunicação. Então, essa visão um pouco mais macro, que o GPT até consegue fazer, mas normalmente, sem experiência, você vê que tem alguns pontos que ficam a desejar, sabe? Mas agora pensando em estratégia de copy mesmo, cara, se for pensar, você pode pegar a persona, o público-alvo, cohort, editoriais, tudo isso o GPT faz e trabalhar com base nisso. E ele vai fazer um trabalho muito bom, tá?
Mas quando eu falei de estratégia, eu quis dizer uma estratégia um pouco mais de marketing macro, que hoje eu tenho formações e faço faculdade de marketing digital até, pensando mesmo em poder, né, dar ajuda no todo e não só na parte mais micro. Então, até tô tentando me garantir, né, com o futuro aí do que vai acontecer, tentando englobar ao máximo o conhecimento, uma área mais ampla do que apenas ficar algo tão pontual, por mais que eu entenda pontual. Então, acho que é mais isso. A estratégia que eu falo realmente é de forma mais macro, assim, do marketing. Oi, eu achei bem legal essa. Eu queria fazer uma pergunta a mais. Tudo bem? Eu não sei se o Rod vai fazer uma pergunta, mas para Manda lá, fica à complementar, vontade. eu conheço uma pessoa, ela trabalha com estudos científicos e ela faz uma educação do chat GPT. Para quanto mais a informação cair no chat GPT corretamente, melhor. Então, o que você vê desse tipo de profissão também, assim, para quem é escrita científica, até para a Web3, né? Para alimentar a plataforma. É muito legal. Eu uso o GPT, eu pago o GPT, então eu tenho acesso aos plugins internos do GPT. Não sei se vocês conhecem, tem gente que eu vi que não sabe disso, mas daí a gente tem várias ferramentas muito legais e algumas delas ele já consegue, agora tem uma versão que você consegue jogar documentos até longos para ele ler, analisar e até programas. E, cara, eu tô usando, de certa forma, um pouco para isso. Porque você levar o máximo de informação para ele, para educar ele num certo chat, né? Para poder trabalhar com o seu conteúdo, não sei se é bem isso que você quis dizer, é muito bom. Eu imagino que talvez seja um trabalho um pouco mais complexo, eu não entendo muito disso. Mas eu acho que vai ser incrível, assim. Quanto mais informação o GPT, melhor. Eu já queria o GPT atualizado com todas as informações atuais, assim, todo acesso ao Google. Eu sei que não é tão simples. Eu sei que também tem ferramentas, agora o plugin que você consegue acessar a internet, né? Mas ele demora um pouco mais, é um pouco mais complexo e a informação fica um pouco mais simples do que você usar ele mesmo em si. Mas enfim, eu acho incrível isso. Qualquer coisa que está em uso no GPT eu acho muito legal. Eu acompanho, sou entusiasmo de tecnologia e de IA. Então, cara, eu acompanho muito e gosto muito disso. E eu acho que vai ser, ao mesmo tempo, eu tenho medo do que vai acontecer em pouco tempo com as coisas que eu ando vendo. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar, sabe? Então, do mesmo jeito que eu trabalho com estratégia, estudo estratégia, estou fazendo curso, tenho cursos na área também de tecnologia e IA, porque eu também quero estar à frente disso e preparado para quando o mercado começar a virar de uma forma um pouco mais bruta, assim, a gente não ter mais o que fazer, sabe? Tipo, tô aqui, eu entendo da IA, eu posso trabalhar com isso também e posso cuidar dela. Então, desde parte mais generativa de IA até uma área um pouco mais específica que eu tenho de cursos nessa área. Eu tenho até curso no Microsoft LinkedIn que é bem legal, que eu peguei lá, que é de carreira essencial, essenciais, como que é? O lado essencial da carreira com inteligência artificial, sabe? Que ele fala um pouco mais desse ponto futuro do que pode acontecer e fala sobre esses pontos que eu bati aqui. Então, me enrolei um pouco na pergunta, mas eu acho tudo com essa evolução crucial. Eu acho que a gente não pode lutar contra, então a gente tem que agarrar para aproveitar ao máximo. Deixa eu passar a palavra de hoje. A palavra de hoje é valor. Valor. Lembrando aí pra galera que por acaso não sabe, uma palavra por dia que a gente fala aqui, em algum momento do Spaces. Na sexta-feira são 5 palavras. Essas 5 palavras, juntando, formam uma frase. Essa frase completa, vocês passam pro Vitão Schoff, na DM, aqui do Twitter mesmo, que ele vai liberar o código da gota, que é a NFT basicamente para vocês coletarem e irem colecionando. E aí depois o mínimo de gotas na temporada, vocês vão receber o NFT do café gratuitamente. É isso aí. Gus, quer fazer uma última pergunta pro Madu? Eu não tenho mais uma pergunta, não. Eu fiquei pensando aqui no Cioff, que ele tá indo pra Argentina, né? Aham, ele tá lá na real. Não, tá. Aí eu. É isso. Mas, não, continua aí que Mano, vai mais pergunta aí. Vai mais pergunta. Que o Madureira falou tão bem as coisas aí, me esclareceu tanto que eu
Já esgotou minhas perguntas. Valeu. Mano, até comentando rapidão do Gotas, que o Roy falou do Gotas, eu lancei meu primeiro Gotas ano passado, cara. Que eu até fiz uma coisa um pouco desenvolvidinha, como se fosse um card, super legal, assim. E, cara, eu tô achando demais o negócio do Gotas, tô super. Eu sei que é uma coisa que ia estar um tempo, desde quando lançou, eu cheguei a acompanhar, mas se for lançar agora, putz, tá. É um projeto super legal, assim. Eu achei incrível o jeito que eles conseguiram colocar tudo de forma Web 2, entre aspas, né? Eles trabalharam muito bem o X. Então, pontuando isso até e já falando desse ponto. Boa. Madu, então, pô, deixa um recado final. Onde que é melhor a galera te acompanhar? Se quer convidar para o blog ou para algum tipo de conteúdo específico seu, fica à vontade. Manda Boa. bala. Hoje, cara, hoje eu tô em bastante lugar, como eu disse. Eu acho que o Instagram é legal de acompanhar de forma mais próxima, assim. Mas quem quiser escrever no blog, na newsletter do blog, para receber, toda semana eu vou estar fazendo, é toda sexta que sai, tá? E toda sexta, quando sai, eu já posto no Instagram avisando que saiu, já posto no LinkedIn, o artigo lá completo também para quem quiser ler. E toda semana que sai, a gente agora tá lançando uma Gotas, né, puxando o gancho da Gotas. As gotas são quantidades bem pequenas, isso gota normalmente em 5 minutos, 2 minutos. É, e também vamos gerar valor com elas no final do ano. Então, esse ano aqui vão ser 20 gotas, 2023, cada uma com uma raridade de 1 a 5 estrelas. Então, até quem quiser olhar aí no último post que eu fiz, tem lá ela para dar uma olhadinha. Elas são como suas cartinhas, sabe? Então, tem as estrelinhas com de Pokémon embaixo, o número da coleção e o número da. A coleção e o número da coleção. E toda semana vai ter um. E no final do ano aí a gente tem alguns benefícios para quem tiver as gotas. Então acho que tá bem legal trabalhar com isso, até puxando esse gancho. Quem quiser aproveitar e participar, vai ser bem legal. Para quem tem interesse em marketing no geral, não só em copy, esses benefícios vão ser bem úteis e geração de valor, sem dar muito spoiler, claro. E no geral é isso, cara. O blog é o meu ponto principal, assim, para quem quer acompanhar meu conteúdo de forma completa, porque eu escrevo lá conteúdos até meio malucos e gigantes demais. Mas para quem quiser um resuminho nas redes sociais, sempre eu tô postando. Tô meio off no Twitter, mas o resto tá bem ativo. Pô, muito bom. Valeu por ter aceito o convite, cara. Papo foda. Lembrando que a partir de hoje, guys, o café vai voltar pro YouTube e pro Spotify. Então, quem quiser acompanhar depois do Papo com Madureira, joga lá Café com NFTs. Vocês vão encontrar. E é isso. Valeu, Gus. Valeu, Raíssa. Amanhã a gente segue. Aliás, amanhã quem vai ser host não será eu. Será a Raíssa a host. Então, vamos entrar todo mundo pelo perfil dela. Um space aí de mindfulness, que vai ser muito bom pra gente falar sobre esse assunto, algo que eu tô querendo colocar na minha vida muito mais, também estudando um pouquinho mais. Então vai ser muito foda, pra dar também um pouquinho de evasão aí a toda a loucura de Web3. Madu, tamo junto, irmão. Cara, tamo junto. Muito obrigado aí pelo convite. Fico feliz. Espero que tenham gostado e tenha sido aí de valor para geral. Quem quiser bater um papo, tô sempre por aqui. Só chamar que eu tô aberto. E valeu, gente. Bom demais. Valeu, meus queridos. Prazer estar com vocês. Até amanhã. Ótima terça. Beijo. Falou.